Você já deve ter ouvido falar sobre macronutrientes, né? Ou muitas vezes as pessoas falam sobre contar os macros. Mas o que é isso? Eu sou a doutora Marcela Brasil e eu vim aqui te ensinar todos os mistérios de um emagrecimento muito mais saudável, equilibrado e feliz. Bom, quando a gente fala de macronutrientes, nós estamos falando de 3 grupos de alimentos, que são as proteínas, os carboidratos e as gorduras. É muito importante que a gente tenha um equilíbrio desses 3 macronutrientes para a gente conseguir ter um processo de emagrecimento efetivo e para a gente permanecer magra, a gente precisa ter uma vida saudável, não é mesmo? Então, para a gente conseguir também ter uma vida mais saudável. O equilíbrio dos macronutrientes é a chave para o resultado para o seu sucesso. Então, uma dieta equilibrada, ela tem proteínas em quantidades adequadas, carboidratos em quantidades adequadas e gorduras em quantidades adequadas. A gente não deve excluir nenhum desses grupos. A gente vê muito se falar de dieta low carb. Porém, uma dieta low carb, ela é uma dieta baixa em carboidratos e não uma dieta sem carboidratos, porque os carboidratos são sim importantes para a nossa saúde e a gente precisa consumir carboidratos. Bom, então vamos entender o que são cada um desses grupos para que você consiga identificar na sua dieta, no seu dia a dia, na sua alimentação, se você consome esses 3 grupos e como que você pode melhorar ainda mais os seus resultados aí da sua casa pela telinha. Bom, vamos começar pelos carboidratos, né? Os carboidratos são mais comuns, a gente ouve mais falar, a gente fala muito, eu gosto muito de um carboidrato. Então, o que é um carboidrato? O carboidrato, eles são basicamente as farinhas, as frutas, os legumes, os açúcares. A gente tem vários tipos de carboidrato. Carboidratos que são melhores da gente consumir no nosso dia a dia e carboidratos que a gente deve evitar. Então, por isso, voltando um pouquinho, vocês vão entender por que eu falo que não é para excluir nenhum grupo. Por quê? Porque existem carboidratos que a gente sim deve consumir de forma rotineira. Por exemplo, legumes e frutas são fontes de carboidrato, porém são fontes de carboidrato que tem muitas fibras, que tem muitas vitaminas, que tem muitos minerais, e isso é importante para o funcionamento do nosso intestino, para o funcionamento dos nossos órgãos. É muito importante para a nossa saúde como um todo. Carboidratos também são um tipo de fonte de energia. O nosso corpo, ele usa muito o carboidrato como uma fonte de energia. Então, quando você retira por completo esse grupo da sua alimentação, você acaba tendo dificuldades para ter energia no seu dia a dia. Só que a gente também tem aqueles carboidratos que a gente não deve consumir de rotina, que aí entram os açúcares. Então, todo e qualquer tipo de doce, tudo que é açúcar é um tipo de carboidrato. As massas, então massa, macarrão, lasanha, rondelli, ravioli, tudo que é feito de massa, de macarrão ali. O próprio arroz é um tipo de carboidrato, os grãos são tipos de carboidratos. Então, a gente tem que ter cuidado, principalmente com esses carboidratos mais simples, esses carboidratos que foram processados, ou com essas embalagens de pacotinho de abrir, que a maioria delas são também fonte de carboidrato. Proteínas são muito importantes para a nossa formação do nosso sistema muscular. Então, a nossa musculatura, ela vem muito dessa proteína que a gente ingere. As proteínas, elas vêm principalmente de fontes animais. Então, por exemplo, peixe, frango, carne de boi, carne de porco, o próprio atum, a sardinha, os ovos, são fontes de proteína. Marcela, mas eu sou vegetariana. Como é que eu vou fazer para consumir proteína? Os grãos, eles têm uma quantidade de proteína vegetal, sim. Todos os alimentos, de forma geral, globalzão falando aqui, eles têm um pouco de carboidrato, um pouco de proteína, um pouco de gordura. Porém, alguns predominam o carboidrato, alguns predominam a gordura. Então, quando a gente fala do grão, por exemplo, o grão de bico, ele tem uma quantidade boa de proteína, mas ele também tem uma quantidade boa de carboidrato. O que a gente tem que ter cuidado numa dieta quando a gente fala de uma dieta vegetariana? É porque ele tem mais carboidrato do que proteína. Então, a gente tem que equilibrar isso aí para você não fazer uma dieta
com muito carboidrato, mesmo você precisando de uma dieta com mais proteína, entenderam? Então a proteína é muito importante para a formação do nosso sistema de força, do nosso sistema muscular. Mas a gente também tem que ter cuidado que o excesso dessa proteína pode não fazer tão bem. Então por isso que algumas pessoas falam, comecei a tomar suplemento, porque whey protein, veg protein, beef protein também são fontes de proteína, muito comumente usados quando a gente começa a fazer atividade física, academia. Só que o que a gente tem que ter cuidado? A gente só adicionar proteína na nossa dieta e consumir proteína e fazer uma dieta rica em proteína também não é saudável. Aí vem essa sobrecarga de rim que as pessoas falam tanto da proteína. E a gordura, para finalizar, também, assim como o carboidrato, a gente tem as gorduras que são boas e as gorduras que não são tão legais assim de serem consumidas. Mas de forma geral, gente, quando a gente fala de gordura do abacate, a gordura do azeite, a gordura do coco, a gordura das castanhas em geral, elas são muito maravilhosas para o nosso corpo. Por quê? Porque a gordura, ela gera saciedade. Quando você consome, por exemplo, pela manhã, um pão 100% integral com um ovo, aí a gema tem gordura e mais umas castanhas. Isso te deixa muito mais saciado do que se você comer um pedaço só ou um pão francês com, sei lá, com margarina. Então a gordura, ela é muito importante para a nossa saciedade. Além disso, ela é muito importante em vários sistemas do nosso corpo. Então ela ajuda muito no sistema de concentração, no sistema de foco. Então quando você ingere uma quantidade melhor de gorduras, você vai conseguir render muito mais o seu dia, ter muito mais concentração. Mas tem que ter cuidado com o excesso dessa gordura também, porque aí ela pode ocasionar num excesso de calorias e dificultar o seu processo de emagrecimento. Então não é porque gordura é bom que a gente também pode consumir livre demanda. Tudo depende do equilíbrio. O equilíbrio da dieta, ele é fundamental para que você consiga ter um resultado efetivo e duradouro. Gostaram dessas dicas? Então não deixe de ativar o sininho aqui embaixo e se inscrever no meu canal. Assim você vai estar sempre notificado quando tiver algum vídeo novo. E não esquece de convidar aquela amiga, aquele amigo que vive achando que tá saudável, mas faz um monte de coisa atrapalhada por aí. Manda esse vídeo e me ajuda a encaminhar essa ideia de que sim, é possível ter uma vida muito mais saudável e feliz.